Vamos aplaudir o Senhor então. Bem bonito. Glória a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Paz de Deus seja com vocês, tá bom? Sente-se, por favor. Chegamos a mais um dia de comunhão na presença de Deus. Que Ele nos prepare para desfrutar de tudo, né? Nós temos estado sempre aqui na igreja diante de banquetes. Deus sempre tem dado para nós, não é uma palavra simples, né? Mas sempre Ele tem abordado conosco aquilo que verdadeiramente nos faz impulsionar para um crescimento. E a palavra é isso, né? Ela vem para confrontar. Todas as vezes que você recebe a palavra, ela lhe confronta a melhorar. Nunca vem para nos colocar para baixo. Diga glória a Deus. Ela sempre vem para nos impulsionar para o crescimento. Vamos para o livro do profeta Isaías. Isaías 43. Vamos entrar na mensagem de hoje. Isaías 43, versículo de número 18. Nós temos tratado aqui com a igreja hoje sobre mudança. E para que aconteça algum tipo de mudança, tem que haver disposição. Amém, gente? Nós estamos falando do Evangelho de Lucas, capítulo 4, desde a semana passada. A Bíblia fala que o próprio Jesus ensina, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, que havia muitas viúvas em Israel, mas só foi enviado o profeta Elias para uma delas, que foi a viúva de Sarepta. E quando ele dá uma palavra para ela, ela aceita aquela palavra e ela toma posse. Ou seja, ela estava disponível para uma mudança. Aí ele comenta lá também de haver muitos leprosos naquela região. Mas só teve um que foi curado, que foi o Ciro Naamã. Mas por quê? Porque teve alguém ao lado dele que impulsionou ele a aceitar a mudança que era necessária para que ele fosse curado. E aí nós, dentro desse contexto, nós estamos estudando hoje essa palavra. Versículo 18 diz assim, ó, Isaías, capítulo de número 43, versículo 18. Vamos lá? Vamos ler, diz assim a palavra. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios aonde? No ermo. Preste atenção num detalhe interessantíssimo. Essa palavra que o Isaías falou, ele falou dentro de um contexto em que Israel estava sendo resgatado de uma situação em que eles estavam vivendo, de prisão. E Deus estava prometendo para eles que eles tinham que esquecer das coisas passadas. Ele não tinha mais que ficar considerando o que aconteceu lá atrás. E eles tinham que estarem abertos para algo novo que Deus iria mostrar para eles. Isso aqui é um reflexo para nós. Se eu quiser alguma coisa diferente na minha vida, eu tenho que me esquecer das coisas passadas. Concorda com isso, sim ou não? Enquanto estivermos apegados muito assim às coisas que aconteceram, ou às coisas que deixaram de acontecer, nós nunca vamos conseguir olhar para frente. Porque a nossa visão está onde? Sempre no passado. Está sempre retroativa. Deus tem um banquete à nossa disposição, à frente, mas nós estamos pensando nas migalhas que ficaram para trás. Isso aqui é muito sério. Israel, vocês querem viver o novo de Deus? Então fala o seguinte, não lembre das coisas passadas, nem considere as coisas antigas. Vocês querem coisa nova? Eu vou fazer, vai vir uma luz. E que ele disse aí, ó, farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. A luz era a profecia do Messias. O Isaías era o profeta messiânico. Ele estava já profetizando e apontando para o Messias. Essa luz que ele está informando aqui, que sairia sobre eles, era o Salvador. Porventura não sabereis, vocês não vão conhecer isso? Eis que porém um caminho no deserto e rios aonde? No ermo. Deserto é deserto. Você sabe como é que é deserto? Ou pelo menos tem uma noção, né? De como é o deserto. Deus falou que no deserto ele faria um caminho para nós. Você vai lembrar que o povo de Israel, ele teve tempos lá no deserto e que Deus estava sempre cuidando deles, né? Sandália dos pés não envelheciam, vestimenta também não. Eles andavam, tinham alimento, tinham lugar para descansar, não ficavam muito na quintura, porque Deus protegia com a nuvem durante o dia, e à noite que é frio, Deus colocava uma coluna de fogo para proteger. O tempo todo Deus cuidando do seu povo. Isso na antiga aliança. E quem dirá nos dias de hoje, onde nós vivemos a promessa de quem? Do Messias. Aí eu quero deixar aqui com você, vamos para o livro de Gênesis,
capítulo 12. Esse texto você já conhece, mas eu quero só comentar algo interessante aqui. Desde o princípio, Deus chama pessoas. Deus encoraja pessoas a mudar. E se Ele pede para mudar, é porque Ele sabe que tem necessidade de mudança. É ou não é? Tem coisas que eu nem mesmo percebo. Tem coisas que eu olho para mim e eu digo, está perfeito. Aí Deus olha para mim e diz, tem que mudar. Já aconteceu isso com você? Você achava assim, eu estou bem, está tudo certo. Aí Deus traz uma palavra para você e você entende. Puxa vida, preciso mudar. Você entendia que estava bem. Aí Deus mostra, não está. Isso tudo é para nos tirar dessa situação que nós estamos vivendo e nos apresentar um horizonte novo. E Ele vai fazer isso com esse homem chamado Abrão. Ainda não era Abraão engrandecido, né? Era Abrão. Capítulo 12, versículo 1. Você já conhece a história. Mas só o comentário. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o resultado disso. 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhes tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Pensa comigo uma coisa, o cidadão tem 75 anos de idade. A vida toda dele foi naquela região, né, onde havia sido terra dos seus antepassados, a terra do seu pai, né? E aí ele fica ali até os 75 anos de idade. Deus olha o tempo passando e aquele homem sem cumprimento de nada. A vida dele nasceu, desenvolveu com os anos, a idade, chegou àquele ponto onde ele parou e não saiu mais dali. Aí Deus fala para ele, você vai ter uma grande expansão na sua vida. Mas para que isso aconteça, para que eu cumpra essa promessa de fazer você uma grande nação, de te multiplicar, de abençoar os que te abençoarem e de amaldiçoar os que te amaldiçoarem, você vai ter que sair da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te dar uma nova direção. Mas você tem que esquecer das coisas passadas. Não adianta mais ficar pensando nas terras que os meus pais deixaram para mim. Eu vou viver coisa nova. Aí Deus tira ele daquela situação e impulsiona ele para o novo. E agora ele teria que lutar, porque para ele conquistar coisa nova, ele teria que sair da sua zona de conforto, ia ter que desbravar. Não seria uma tarefa fácil, não. Infelizmente, nem todo mundo está disposto assim a lutar, a guerrear, a viver coisas novas. As pessoas hoje elas são muito tímidas. Elas são muito medrosas com relação a tomar decisões. E a nossa vida ela é cheia de tomada de decisões. É ou não é? Tem gente que só continua do mesmo jeito a vida toda porque ela nunca foi ousada de atender aquilo que Deus falou com ela. Todos os personagens da Bíblia que Deus quis fazer alguma coisa com eles tinham que estar dispostos a mudar. Ou eles aceitavam aquilo que Deus estava dando para eles como mudança para que aquilo acontecesse, ou eles viveriam na mesma situação sempre. O Abraão aqui não ficou perguntando para Deus, reclamando contra Deus, por que o Senhor quer que eu faça isso? Não pode ser aqui na terra dos meus pais? Em nenhum momento ele fala. A Bíblia só diz que ele obedeceu. No 4 diz novamente, assim partiu Abrão, como o Senhor lhes tinha dito. Deus falou que é para sair da terra do meu pai, eu não sei qual o preço que eu tenho que pagar, mas eu vou lá. Glória a Deus. Aí ele vai com a esposa, e ele tinha um sobrinho Ló, que você já conhece, que o sobrinho Ló, ele ficou órfão, né? E aí ele adotou como se fosse filho, e levou com ele. E ele prosperou também naquela caminhada. Glória a Deus, gente. Prosperou muito naquela caminhada. Perceba você que todas as pessoas que Deus chama, se ela atende ao propósito, se ela está disposta, Deus faz. Agora o problema é que nem todo mundo está disposto. Aí eu quero ir um pouco mais adiante com você, coisa importante. Números 14. Só para você entender que tem gente que não está disposta. Números capítulo 14. O versículo é o primeiro. Livro de Números, quarto livro da Bíblia. Capítulo 14, versículo 1. O contexto, né? Está no capítulo 13, o capítulo anterior, que fala daquela situação em que o homem de Deus chamado
Moisés, que era o líder do povo, ele falou o seguinte: olha, nós temos 12 tribos em Israel. Deus falou que nós vamos entrar na terra prometida. Eu preciso de um representante de cada tribo. E aí foi escolhido lá um representante de cada uma das tribos de Israel. E vieram os 12. Aí ele dá as instruções e diz: vão lá, espiem a terra e me tragam o relatório da terra. Eles estavam na escravidão. Deus estava conduzindo eles até a terra prometida, a promessa, né? Ao cumprimento das bênçãos na vida deles. Mas até aquilo acontecer, eles tinham que estar aptos a uma mudança. Aí eles ouvem, obedecem como de Deus fala e vão. Eles passaram lá 40 dias. 40 dias lá na terra prometida, visualizando tudo, tendo, né, uma observação geral de tudo que tinha lá naquela região. Aí eles voltam para trazer o relatório para Moisés. E aí quando eles começam a trazer o relatório, 10 desses homens começam a maldizer: a terra é muito boa, mas lá tem os gigantes, nós somos como gafanhoto diante dos seus olhos. E começaram a murmurar: nós não temos condições de ir lá, porque nós não somos nada diante desses inimigos. Aí tinha 2 homens, Josué e Caleb, que você já conhece a história, que olharam de forma diferente. Ele disse: olha, se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra. Não é promessa para nós? Deus nos disse que essa terra é nossa. Isso é promessa. Nós não vamos jogar fora isso. Nós temos que estar dispostos a mudar, para que alguma coisa aconteça na nossa vida. Nós não podemos ficar do jeito que estamos aqui nessa escravidão e no deserto. Não dá. Deus está nos chamando para viver de forma diferenciada. Estavam já há 40 anos perambulando no deserto. Saíram da escravidão do Egito, que viveram um bom tempo. Aí vão lá para o deserto, ficam 40 anos. E não conseguem encontrar. Aí agora que eles entraram na terra, já tinham um vislumbre, era só pedir direção para Deus para entrar. Aí os homens começam a difamar a terra. Não estavam dispostos a mudar. Aí o capítulo 14, versículo 1 diz assim, então levantou-se toda a congregação e fizeram o quê? E alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. Versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: se morrêssemos na terra do Egito. Ou, se morrêssemos nesse deserto. Era melhor ter morrido no Egito ou no deserto, né? Aí no 3 ele fala: por quê? E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Aí vem o versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Você percebeu que mudar não é uma coisa fácil? Porque aqueles homens que vieram e difamaram a terra, falaram de forma assim tão negativa, de forma tão pessimista, que o povo da cidade ouviu aquela informação e começaram a dizer: se Moisés é louco, ele quer nos levar para essa situação, para eles nos matarem, e aí vão ficar com as nossas mulheres e as nossas crianças? Não era melhor a gente ter ficado lá no Egito? Lá era escravo, mas tinham que comer, né? Ou então ficarmos aqui mesmo no deserto? A gente morria no deserto e pronto. Eles não estavam aptos a mudar, gente. E nós temos que entender que se alguém quiser algum tipo de crescimento, tem que mudar algumas coisas. Com a estrutura que algumas pessoas têm hoje, determinadas coisas não cabem na vida dela. Você entende isso? Tem coisas que, se eu não criar estrutura, aquilo que Deus tem preparado para colocar sobre mim não vai chegar. Não tem estrutura. A partir do momento que mudou, já determinou, já tem uma aptidão para aquilo, agora sim, o Josué e o Caleb tinham. Tanto é que lá na frente Deus falou: olha, os homens de 20 anos para cima, todo mundo vai morrer no deserto, salvo Josué e Caleb. Só os que vão entrar na terra são os que têm 20 anos para baixo, que não se corromperam ainda, né? Que ainda dá para salvar, porque os outros já estão cauterizados, eles não aceitam mudanças. Eles estão tão assim cauterizados, tão assim numa situação pessimista, que eles não aceitam algo novo. Eles querem viver como? Da mesma forma e ter resultado diferente. Não vai acontecer isso. Continuar da mesma forma e ter resultado diferente, não vai. Para ter resultado diferente tem que ter mudanças. Infelizmente, esse povo aqui decidiu fazer isso.
Eles se rebelaram contra aquilo que havia sido falado para eles. Eles disseram, é melhor a gente voltar para o Egito. Já que o Moisés não quer, já que o Arão, que é o auxiliar deles, também não querem, nós vamos fazer o seguinte, vamos levantar um capitão e nós vamos voltar e pronto. Então eles estavam com esse tipo de mentalidade, que talvez muita gente tem. Deus está impulsionando a pessoa, vamos melhorar de vida, vamos ver a diferença na nossa casa, vamos nos impulsionar para ver as coisas de Deus acontecer na nossa vida, tem aí algo a mais para a gente desfrutar. As pessoas fazem o quê? Não sei. Do jeito que tá bom, estou comendo, estou bebendo, não estou matando ninguém, nunca roubei ninguém e continua do mesmo jeito. Deus está despertando a gente. Amém, pessoal? Não é à toa que Ele está dizendo, tem que haver mudança, tem que haver mudança, tem que haver mudança. Quando Deus fala é para o nosso bem, nunca é para o nosso mal. Ele impulsiona para uma diferença. Tem algumas pessoas na Bíblia Sagrada que viveram essa diferença. Eu quero abrir com você Marcos. Vamos lá para o Novo Testamento agora. Evangelho de Marcos. Eu tenho 3 exemplos para falar com você rapidamente. Todos no Evangelho de Marcos, tá? Marcos capítulo 9. Vou começar aqui. Marcos capítulo de número 9. O medo de mudar daquele povo impediu eles de avançar. Só Josué e Caleb entrou na terra. Que triste, né? É como se hoje Deus estivesse falando, eu tenho algo extraordinário para entregar para você. Eu tenho uma mansão para te entregar, beira-mar, né? Imagina aí. Aí eu tenho lá, né, gente para trabalhar com você, tem uma empresa para você gerir, tá tudo à sua disposição, é só você ir lá e pegar. Ah, mas você vai ter que ter umas mudanças aí de comportamento, de atitude, de posicionamento, de ideia. A pessoa, não, deixa eu ficar aqui do jeito que eu estou mesmo. Pois é. É basicamente isso. Deus tem a salvação, maior do que isso. E tem gente que não está apta para ser salva, porque ela não aceita. Ela continua do jeito que está. Um exemplo que eu nunca vou esquecer de falar. Eu vou ficar velho, não vou dizer ficar careca não, porque meu pai já é careca, né? Então eu vou chamar a existência disso. Mas eu vou ficar velho na igreja falando disso. Tem gente que mora junto depois de 30 anos na igreja. Entendeu que tem que casar, que não casando é fornicação. Ah, mas porque eu vou perder a aposentadoria lá do meu finado. Então fica sem o bendito cujo agora. Fica só com a lembrança do finado, não queira mais ninguém. Glória a Deus. Tem gente que não aceita. Mas não é o que a Bíblia diz? Você está junto com alguém e não é casado, é o quê? É fornicação. Mora junto e não... Quando você não tem entendimento da palavra é uma coisa. Agora eu tenho entendimento, eu sei a verdade. Eu vou continuar fazendo errado. Aí eu jogo fora tudo aquilo que Jesus comprou para mim. A salvação. Porque a fornicação é pecado. É obra da carne, eu não posso ficar assim. Que custa ir lá diante das autoridades, né? Não precisa fazer festa não. Vai lá e resolve diante das autoridades, tá tudo bonitinho. Pronto. Resolveu o problema. Mas tem gente que não quer. Não está apta a mudar, então não está apta a ser salva. Isso é coisa séria. Capítulo 9 de Marcos, vamos lá? Versículo 20. Essa história aqui que eu quero comentar com você, eu já vou entrar aqui logo no versículo 20, mas ela tem um contexto. É aquele cidadão lá que era o conhecido como o jovem lunático, que era endemoniado. Jesus estava no monte com os discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele tinha 12, mas tinha 3 que eram bem próximos dele, né? Aí Jesus estava orando no monte com esses 3 discípulos, aquela comunhão maravilhosa. Ele até se transfigurou, né? Naquela ocasião. Aí no outro dia de manhã Jesus desce com eles. Terminou a vigília da madrugada, vieram de manhã para casa. Quando ele chega lá, aparece um homem e apresenta o seu filho endemoniado diante de Jesus. Disseram, Senhor, eu trouxe esse meu filho aqui para que teus discípulos expulsassem o demônio dele, e eles não puderam. Aí o versículo 20 diz assim, ó, e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito fez o quê? O agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, fazia o quê? Revolvia espumando, sabe? Aquela manifestação onde ele sacode a pessoa, humilha a pessoa, e a pessoa cai lá como um animal espumando. Aí vem o versículo 21. E perguntou ao pai dele, Jesus perguntando ao pai, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhes disse, desde a infância. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu o podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23. E Jesus disse-lhe,
Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí vem o 24. E logo o pai do menino, clamando com o quê? Com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha que situação, para você entender o contexto da história. O rapazinho lá, jovem, né? Manifestado todo o tempo. Tinha hora que o demônio jogava ele na água, tinha hora que jogava ele no fogo. Com certeza a pele dele devia ser toda destruída, né? Ele devia estar cheio de problemas, do alto da cabeça à planta dos pés. E não tinha consciência das coisas, sabe? O demônio possuiu a mente. Aquele carmônio mesmo, né? Não deixa a pessoa viver. Aí o que acontece? Quando aquele demônio é apresentado diante de Jesus, ele começa lá a ficar com aquela coisa como se fosse um ataque epilético. Jesus olha para ele e fala o seguinte: deixa o demônio de lado, né? E vai falar com o pai. Chega aqui para o pai e começa a conversar com ele. E aí, meu irmão, como é que você está? Desde quando que acontece isso? Aí ele: Senhor, desde a infância, desde pequenininho. Ele passa por isso aí. Tem hora que se joga no fogo, na água. Se tu puderes nos ajudar, né? Não é o que está lá no versículo 22? O que ele falou no 22? Volta lá o 22. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ele está meio duvidoso. E dúvida é incredulidade. É a mesma coisa. Dúvida, você não acreditar em determinadas coisas de Deus, é a mesma coisa. A dúvida já é pecado. Não pode ter dúvida, tem que ter certeza. A Bíblia diz que é sim, sim, ou não, não. Passa disso, é procedência maligna. Então ele tinha aquela dúvida. Que Deus vai fazer alguma coisa? Será que pode fazer alguma coisa? Ele não tinha crença. Era um homem vazio. E ele precisava mudar. A mudança precisava partir dele para que a obra acontecesse na vida do seu filho. Isso aqui é importante, gente. Sei que tem muita gente que não dá muita atenção para isso. Mas os filhos, eles são muito reflexo dos pais. Tem filho que carrega traumas por conta de problemas dos seus antepassados. Infelizmente. Carrega problemas por conta dos seus antepassados. Teve jovem que teve que se tornar adulto com 10 anos de idade, por causa de problema de família. Não ficou mais em casa, teve que sair. E tudo isso por conta de erros. E esse pai aqui, a vida toda incrédulo, distante, precisava mudar. E Jesus estava chamando ele para essa mudança. Aí ele fala o seguinte no 23. Aí Jesus vai dar uma palavra para ele. Ele disse, e Jesus disse: se tu podes crer, não é se eu posso fazer, é se você crer, é se você mudar. Se você deixar essa descrença de lado e começar a acreditar, é que as coisas vão acontecer. Tudo é possível que crê. A partir do momento que você crê, aí é possível. O teu filho pode ficar curado, livre. Depois de dito isso, versículo 24, ele fala. Aí o homem, né, expressivamente ele fala, clamando com lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ele entendeu que ele precisava mudar. E tem gente que tem muita coisa que precisa ser mudada, gente. A fé, posicionamento, postura. Nós somos servos de Deus, nós temos que dar prioridade para Ele. Tem que dar prioridade para tudo. Jesus vem em último plano. Tudo eu tenho prioridade, eu tenho que resolver. Se der, eu vou na igreja. Ou seja, ele está ficando para o último plano. Na hora que você precisar, se não vier a resposta de forma imediata, não reclame. Porque na hora que é para buscar Deus, ele é o último plano. E na hora que é para ele responder, ele tem que responder direto. As coisas têm que acontecer logo do jeito que eu quero. Hoje eu demandei mais de 1h30 aqui, atendendo uma pessoa. Pessoa revoltada com Deus e tal, não sei o quê. Revoltado com Deus. Eu sentei aqui, conversei um pouquinho, o pastor começou aqui a aula com os obreiros, eu digo, não, posso liberar ele assim não, entra aqui. Ficamos ali um tempão conversando. E vamos conversar aqui. Peraí, que história é essa? A palavra no culto mexeu, né? Aí a pessoa ficou meio... É porque eu faço voto. E quem foi que disse que só fazer um voto resolve o problema? Se não houver conversão. Né? Coisa séria, gente. E às vezes a gente olha assim, a pessoa está mesmo incrédula, devido às coisas que estão acontecendo. E não é maldade da pessoa, não. É porque ela é vítima mesmo. O cidadão é vítima. Vítima de muita coisa. Então ele achou que fazendo um voto as coisas estavam resolvidas. Eu fiz um voto, cumpri, até agora Deus não me respondeu. Você passou 56 anos da vida fazendo errado. Agora que tem 4 fazendo certo. Você acha que Deus tem que fazer logo porque Ele tem que fazer. Né?
Pessoas passam anos e anos da vida plantando errado. Aí, com poucos dias de colheita, já quer uma colheita extraordinária. Não vai acontecer. No caso dele, ele teve que se converter, teve que reconhecer que ele era um incrédulo, tinha que reconhecer Jesus, que podia fazer alguma coisa, para que a partir de então, a obra acontecesse. E aí depois disso aqui, Jesus cura o filho dele. Vamos só ler o texto, diz assim, 25. E Jesus, vendo a multidão, corria a repreender o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que muito dizia, estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou na casa, os seus discípulos perguntou à parte: por que o não podemos expulsar nós expulsarmos, né? E ele disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser por oração e jejum. Jesus estava na consagração, né? E além de estar na consagração, ele teve discernimento que aquele pai precisava voltar a crer, para que as coisas pudessem acontecer. Tem um outro exemplo, Marcos aqui também, capítulo 5. Volta um pouquinho aí. Marcos capítulo 5. Olha só que interessante. Versículo 25. Marcos 5, 25. Se não houvesse uma mudança, aquele rapaz não seria liberto. Os discípulos não puderam expulsar porque eles não discerniram. Além de não estarem consagrados, né? O jejum e a oração era para quê? Para consagração particular. Para ter discernimento sobre o que fazer. Por isso que Jesus não foi logo dizendo: sai, demônio. Não, vou falar com o pai. Entendeu que a incredulidade estava lá. Vamos lá, Marcos 5, 25. E certa mulher que havia quanto tempo? 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos. E despedindo tudo quanto tinha, nada lhes aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, o que ela dizia? Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Essa mulher aqui, ela não era uma israelita. Ela era uma mulher que estava naquela região, e você sabe que a pessoa que tinha um fluxo, né, era coletado como leproso, era classificado dessa forma, ficava fora, longe de todo mundo. E aí ela corre um risco, ela aceita uma mudança, né? Ela ouviu falar que Jesus curava, e ela disse: agora ou nunca, né? Eu tenho que tomar uma decisão aqui, ou eu vou até lá e tomo posse, ou eu vou morrer nessa situação aqui. Aí ela decidiu correr um risco. Ela atravessa a multidão e ela dizia dentro de si: se eu tão somente tocar, sararei. Ela aceitou aquela mudança. Eu vou deixar de lado esses 12 anos que eu gastei tudo que eu tinha tentando resolver de todo jeito, não consegui. E eu vou tentar resolver, vou mudar. Eu estou olhando só para o lado natural, agora eu vou para o campo espiritual, para a fé. Se eu tão somente tocar, sararei. E de acordo com o que ela pensou, com o que ela agiu, a obra aconteceu. Diz a palavra lá que ela foi e tocou, e logo a fonte do seu sangue secou. Isso ali eram atitudes. Ou ela fazia diferente dos outros leprosos, tomava uma atitude, corria um risco, porque se ela fosse apanhada, poderiam até apedrejar ela, porque era um leproso que estava no meio da sociedade e não podia. Mas ela enfrenta a multidão e vai lá. Por isso que ela teve medo de testemunhar, né? Porque se ela dissesse que era leprosa, as pessoas, e ela estava no meio da multidão ali, e Jesus disse: quem me tocou, as pessoas poderiam querer apedrejar ela. Mas Jesus fez questão de que ela falasse, porque agora ela já estava curada, agora ninguém tinha que apedrejar mais ela. Glória a Deus, gente. Ela correu um risco, mas ela estava disposta a mudar. Ela estava disposta a fazer alguma coisa. Já acompanhamos casos que a pessoa está doente. Olha, o irmão vai vir aqui para fazer uma oração por você. Você aceita? Eu não aceito. Eu digo, mas puxa vida, dá para morrer, dá uma chance para si mesma, né? Creia pelo menos uma vez na vida, dá oportunidade para viver pelo menos um pouco mais. Aceita a mudança. Mas tem gente que não vai aceitar a mudança, vai viver ali e vai morrer daquele jeito, infelizmente. Tem um outro caso da Bíblia aqui, que é o capítulo 10, está em Marcos, aí mesmo Marcos, capítulo 10, versículo 46.
Esse exemplo aqui é o exemplo de um homem cego, o Bartimeu, que era o cego de Jericó, né? Você sabe que o cego, ele tinha consigo uma característica. Isso aqui você já deve ter tido essa informação. O cego era aquela pessoa que ele ficava sempre à beira do caminho, ou em algum lugar, sentado, e ele sempre tinha uma capa que o cobria. Aquela capa mostrava que aquela pessoa ela era incapacitada para o trabalho, porque ela tinha uma deficiência. E no caso dele era a visão. Aí diz assim o versículo 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho. Fazendo o quê? Mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Naquele momento, aquele homem foi curado. Na hora que ele lançou a capa fora, ele disse o seguinte: eu mudei. Ele mandou me chamar. Eu aceito a mudança. Ele vai me fazer um convite para mudar de trajetória. E eu não vou ficar aqui mais do jeito que eu estava. Ele estava dado ao fracasso de morrer naquela situação. A vida toda mendigando que alguém fizesse alguma coisa por ele. Naquela época não tinha INSS, né, para aposentar. Não tinha não. Não tinha leis que favoreciam muita gente. Tinha muita gente que ficava desprovida mesmo. Ou alguém tivesse misericórdia dela, ou ela morreria naquela situação. Coisa triste. Não tinha nada que o amparasse. Tinha leis que eram tão severas que até se a pessoa tivesse algumas deficiências lá, ela não podia fazer nada, que era tida como impura. Qualquer deficiência que a pessoa tivesse, eles mandavam cortar. Essa pessoa não pode fazer nada. Era tido como deficiente, né? Então, ele tinha uma situação em que ele estava apto. Eu vou morrer aqui nessa situação. Aí Jesus vai passar e chama ele. Ele teve misericórdia dele. Mas perceba que ele o tempo todo está insistindo, né? As pessoas estão falando: cala que ninguém vai te ouvir. Ele não vai te ouvir, né? O Evangelho de Lucas fala lá: te aquieta que ele não vai te ouvir. E aqui Jesus ouve, né? E manda chamar. Na hora que manda chamar, ele joga a capa bem longe. Isso aqui não faz mais parte da minha história. Acabou. Eu vou viver agora a história que ele está preparando para mim. Glória a Deus, gente. E quando ele chama para alguma coisa, nós temos que estar disposto a aceitar. E tem gente que não aceita. Deus falou: ó, tem que mudar tal coisa. Eu? Ninguém manda na minha vida quem manda sou eu. Pois é. Se não aceitar, se acomode do jeito que está mesmo. Não fica assim. Ou muda, ou não vai acontecer mais nada. Versículo seguinte, para a gente finalizar, o 51 diz: E Jesus falando disse: O que queres que eu te faça? E o cego lhes disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo... Olha que mudança extraordinária. Na hora que ele se apresenta, né? Ele chega lá, sem enxergar ainda, mas já tendo lançado fora a capa, que identificava como cego. Aí Jesus pergunta: o que você quer que eu faça por você? Sim, eu quero enxergar. Estou com deficiência aqui nas vistas. Eu só quero isso. Aí Jesus falou: pois vai, a tua fé te salvou. Assim como você disse aí, acontece. Na hora aconteceu o milagre. E a Bíblia diz que ele segue Jesus agora pelo caminho. Como eu falei, o cara iria morrer naquela vida, mendigando, pedindo para que alguém fizesse algo por ele. Agora, ele se torna um discípulo de Jesus. Vai seguir Jesus pelo caminho. Se tornou um discípulo de Cristo. Glória a Deus. Não um apóstolo. Os apóstolos foram os 12 lá. Mas se tornou um discípulo que seguiu Jesus naquela caminhada. Que foi servir a Deus agora. Nós temos a oportunidade de decisão hoje. Está diante de nós as decisões. De manter a nossa postura, a que já temos agora, ou de aceitar aquilo que Deus está proporcionando para viver algo maior.
para viver algo a mais. Nunca diga não para um pedido de Deus. O Abraão não disse não, e você viu o estrondo que Abraão foi, né? Até hoje se fala de Abraão. Na nossa igreja fala de Abraão, qualquer outro lugar você for aí, o pessoal fala, o Abraão. Quando se fala de família, só lembra de quem? O Abraão. Todas as famílias da terra são abençoadas em Abraão. Todo mundo só lembra dele. Por quê? Porque foram pessoas que aceitaram mudar. Pessoas que disseram, o meu nome tem que ficar registrado na história, tem que mudar. Não aceitando a mudança, deixa do jeito que está. Morre, enterrou, acabou-se a história da pessoa. Nós não vamos aceitar viver assim não. Diga amém por isso. Deus tem coisas muito maiores para apresentar. Agora voltando lá para onde a gente começou, para a gente finalizar, Isaías 43, 18. O que ele manda fazer? Isaías 43, 18. Está na tela para a gente acompanhar. Não vos lembreis das coisas. Não, porque no passado mexeram comigo, tiraram a minha paz. Esquece o passado. Glória a Deus. Deus quer saber de hoje. Não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Você já morreu, ficou para lá. Ficou lá na década de 50, na década de 60, 70, 80, nos anos 2000, acabou. Foi ontem, pastor, pois ontem, ficou para trás. Hoje é uma nova história. Glória a Deus. Para quê? 19, aí finaliza. Eis que farei uma coisa nova, diga amém. E agora sairá uma luz. Essa luz já veio, é Jesus, a salvação. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Onde tem seca, né? Onde tem um lugar difícil, pois lá Deus vai fazer um manancial de águas, para você estar saciado. Diga glória a Deus por isso. Tome posse dessa bênção. Deus tem coisas boas para nos oferecer. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso?